A carne de Mato Grosso na China, o portal da carne de Mato Grosso, o MT Steak, esses e outros assuntos relacionados à produção e exportação da carne mato-grossense serão tema do Nossa República desta semana. Eu converso com Bruno de Jesus Andrade, diretor técnico operacional do Instituto Mato Grossense da Carne. Bruno Andrade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Nossa República. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você mais uma vez. Bruno, eu queria começar já perguntando o seguinte: como é que o IMAC tem trabalhado para destacar Mato Grosso como uma referência na produção de carne de qualidade no Brasil e fora do Brasil? Bom, a gente tem alguns programas, que estão sendo desenvolvidos atualmente aqui no Instituto, que tem como principal objetivo mostrar para a sociedade, tanto brasileira quanto os principais mercados que importam o nosso produto, sobre todos os avanços que a gente está tendo aqui na produção pecuária. Um deles, principal, é o Passaporte Verde, que é um programa que trata sobre o monitoramento socioambiental da cadeia produtiva da carne. Além disso, a gente também tem trabalhado com o programa de reinserção, que auxilia produtores a retornar ao mercado formal da carne. Então, esses produtores que hoje estão com desmatamento ilegal dentro da propriedade, eles participando do programa de reinserção, eles passam a ser reinseridos, e essas áreas que foram desmatadas passam a ser monitoradas, a recuperação dessas áreas nas propriedades. Um outro projeto que a gente tem desenvolvido aqui no IMAC é o Portal da Carne de Mato Grosso, que é uma plataforma B2B que auxilia as indústrias frigoríficas a terem contato direto, as indústrias de pequeno e médio porte, a terem contato direto com o varejo e o atacado, e aí aumentando a possibilidade de venda de carne, principalmente dessas pequenas e médias indústrias, para a rede varejista. A gente sabe que a boa parte das indústrias não possuem uma rede um departamento de comercial muito grande, muito bem estruturado. Então, o Portal da Carne ele tende a auxiliar essas indústrias de pequeno porte a entrarem em contato mais constante, e terem um relacionamento comercial mais efetivo com esses pontos de venda no varejo e no atacado. Eu vou voltar daqui a pouquinho na questão do Portal da Carne, mas eu queria só pegar a deixa que você falou sobre a reinserção de pecuaristas que eventualmente estejam com desmatamento ilegal em suas áreas. Eles passam... primeiro eu queria saber se existe esse interesse de fato, esses produtores, esses pecuaristas estão procurando o IMAC nesse sentido, quer dizer, para buscar a sua regularização, sua inserção no mercado a partir da regularização das suas terras. E como é que acontece esse processo? Quer dizer, ele desmatou, transformou uma área de mata em pasto e agora ele estava privado de vender essa carne, comercializar esse produto dele, e agora ele começa a regularizar. Como é que ele regulariza, em primeiro lugar, e se isso não é uma espécie de bônus para quem cometeu uma ilegalidade? Não, porque o que acontece é que esse produtor ele ainda vai ter seu passivo a ser resolvido com o órgão ambiental, com a SEMA, O que a gente auxilia o produtor num primeiro momento é que ele retorne à atividade de comercialização dos seus animais com a indústria frigorífica, ao passo que está fazendo a recuperação de uma área que foi desmatada ilegalmente. Isso não afeta o mercado da carne, sobretudo para fora. Os frigoríficos hoje cobram muito, são muito cobrados, aliás, principalmente no mercado externo, sobre a origem, a rastreabilidade desses animais, sobre a questão da sustentabilidade, E eu queria saber o seguinte: se fazendo isso, a pessoa tem um tempo, imediatamente, olha, eu vou regularizar. Então, você começa a vender carne e aí você acerta com a SEMA, é isso?
Não, o que acontece é o seguinte, esse produtor que está com um passivo ambiental e bloqueado pela indústria frigorífica, para que ele volte a negociar seus animais com a indústria frigorífica, ele precisa participar do programa de reinserção. Vale lembrar que esse programa do IMAP é em parceria com o Ministério Público Federal, com a indústria frigorífica, né, aqui do estado. Então ele foi feito considerando todos esses arranjos institucionais. Hoje a indústria, toda vez que ela vai comprar animais de uma propriedade, ela realiza uma série de checagens socioambientais, e uma dessas checagens é a de desmatamento, né? Eles verificam se a propriedade tem um desmatamento irregular a partir de 2008. Caso essa propriedade tenha esse desmatamento, ela fica bloqueada, não consegue comercializar os animais com a indústria, e para que ela volte a comercializar, ela tem que recuperar esse passivo. Para ela recuperar, ela tem que entrar no programa de reinserção e monitoramento e ser verificado pela indústria frigorífica e também pelo Ministério Público Federal. Então a gente tem todo um respaldo, né, institucional para que esse programa ele possa acontecer. Para que a carne não seja contaminada por isso, né, por essa situação. Você falava do Portal da Carne, então é uma intermediação que o IMAP faz no sentido de favorecer através desse portal o pequeno produtor ou o pequeno frigorífico, aliás, que não tem a comercialização dos seus produtos nas grandes redes de supermercado ou mesmo na exportação. Nesse sentido, é que o portal auxilia? Isso, exatamente. Hoje, as grandes indústrias frigoríficas, elas têm diretoria comercial, departamento comercial bem estruturado, e eles conseguem fazer contatos aí com diversos pontos de venda, importadores, né? As pequenas indústrias, pequenas e médias indústrias, muitas vezes não têm essa estrutura interna toda. Então, o Portal da Carne de Mato Grosso tem como objetivo a gente oferecer essa possibilidade para que essas pequenas e médias indústrias possam ter mais opções de venda de carne bovina, e isso daí acaba indiretamente auxiliando o produtor também, porque ele tem mais opções de negociar seu gado com indústrias de pequeno e médio porte. Então, é o pecuarista com a pequena indústria e com a pequena indústria com os mercados, consumidores. Não, indústria de pequeno e médio porte se relacionando com a rede atacadista ou varejista. Então, é uma ferramenta B2B da indústria frigorífica com o atacado e o varejo. O produtor acaba ganhando porque ele passa a ter a possibilidade indireta, né, de vender animais para essas indústrias que estão aí posicionadas dentro do Portal da Carne e tendo, né, e conseguindo vender para mais pontos de venda. E como é que está funcionando isso, Bruno? Está funcionando efetivamente? Quer dizer, ampliou-se a comercialização de carne dos pequenos frigoríficos para os grandes centros? O IMAP está esse é um projeto em desenvolvimento. A gente está desenvolvendo esse projeto em parceria com o Instituto Senai de Tecnologia e com o Sebrae. Nesse exato momento a gente está fazendo as inscrições, né, a adesão das indústrias frigoríficas de pequeno e médio porte, e no momento a seguir, né, a gente está numa fase de validação do projeto. A gente vai começar a conversar com os açougues, supermercados, rede de restaurantes, né, para fazer a inclusão desses estabelecimentos comerciais também na plataforma. A gente estima que, muito provavelmente, nos primeiros meses de 2024, essa ferramenta ela já possa estar em plena execução. Então, basicamente, o portal vai favorecer esse comércio interno, né, dos pequenos frigoríficos com os varejistas e atacadistas, e você colocou grandes açougues, redes de restaurantes, etc. Bacana, é um projeto que pode... Isso, no primeiro momento ele acaba funcionando como um marketplace, né, para essas indústrias e empresas nacionais, e aí no segundo momento a gente, percebendo o sucesso no uso dessa ferramenta, a gente tem como objetivo expandir ela para uso internacional também. Paralelamente a isso, existe uma iniciativa no sentido de qualificar esses frigoríficos com cortes mais aprimorados, com embalagens corretas, enfim, com a qualidade da carne sendo testada, no sentido de você dar a possibilidade de ele crescer em termos de qualidade e se destacar aí depois no mercado? Isso, dentro do Portal da Carne de Mato Grosso a gente tem também
quando eu falo portal, é um site, né? Então, dentro do site, a gente também tem uma área onde as indústrias frigoríficas e os estabelecimentos, os pontos de venda de carne bovina, eles vão ter acesso a uma série de informações, capacitações, treinamentos, para poder melhorar muito, né, daquilo que é feito hoje dentro da indústria frigorífica e dos estabelecimentos, dos pontos de vendas de carne bovina. Então, a gente está falando de treinamentos na área de boas práticas de produção, higiene, né, com produtos alimentícios, treinamentos de Magaref, também tem algumas mentorias para melhoria dos processos produtivos dentro da indústria frigorífica, para fazer com que a indústria seja mais eficiente, tanto no uso de energia elétrica, quanto de água, quanto dos procedimentos que são realizados, né, no abate do animal. Então, existe essa modalidade também, e ela vai estar disponível para esses usuários, né, sejam eles as indústrias frigoríficas ou os pontos de venda, açougues, casas de carne, supermercados, né, e restaurantes. Há uma estimativa de quantos pequenos e médios frigoríficos podem se beneficiar do Portal da Carne aqui em Mato Grosso? Bom, olha, a gente acredita, com base no levantamento que a gente tem aqui dos frigoríficos ativos, que mais de 50 unidades frigoríficas elas podem ser beneficiadas com uma ferramenta como essa. Porque a gente tem grandes frigoríficos, como Marfrig e outros, que já têm o know-how, que já tem know-how, inclusive, de exportação, são os exportadores de carne brasileira, né? E a ideia, então, é que fomentar que essas pequenas e médias indústrias consigam estabelecer um padrão de mercado e conquistar aí a possibilidade de também entrar nesse processo de exportação, eventualmente. Isso, exatamente. Então, essas pequenas e médias indústrias, a partir dessa ferramenta, elas vão ter acesso a uma clientela maior, né, nível nacional. A gente vai dar a possibilidade deles conhecerem, terem acesso ao mercado internacional. Só que para eles fazerem essa negociação, obviamente, eles vão ter que passar por todo um processo de habilitação e certificação para que possam, né, se internacionalizar. Bruno, eu queria fazer uma última pergunta antes da gente ir para o comercial, que é o seguinte: esses 33 milhões de cabeças de gado, eles exigem essa produção para ter uma vazão importante, que seja rentável para o pecuarista, acaba o Instituto da Carne sendo uma ferramenta muito importante. Que tipo de estímulo tem para ampliar a questão da cadeia produtiva da carne? Não ficar apenas na venda da carne in natura, mas a industrialização dessa carne, do couro, enfim. Existe um trabalho nesse sentido? Sim, existe, né? A nossa participação internacional em feiras é um pouco disso, melhorar a reputação, a imagem da carne bovina aqui no estado de produzida aqui no estado de Mato Grosso. Então, hoje a gente produz aí, em 2021, na verdade, né, pegando dados já compilados, já tratados, a gente abateu mais de 33% dos nossos animais com até 24 meses de idade. Então, a gente teve um crescimento muito grande na qualidade dos animais abatidos aqui no estado. Então, é dever do IMAC levar essas informações adiante, mostrar que o estado tem a capacidade de produzir carne bovina de maior qualidade e em quantidade, né? E aí considerando os critérios de sustentabilidade, para que a gente consiga aumentar cada vez mais o nosso mercado, né, vendendo produtos de maior valor agregado. Então essa é uma das atividades principais aqui do Instituto, né, de procurar dar valor maior a essa carne bovina que é produzida aqui no estado de Mato Grosso. Ok, mas existem projetos, por exemplo, específicos no sentido de estimular que os próprios frigoríficos hoje, que estão em funcionamento, também invistam nos costumes. Eu estou buscando o seguinte, estou tentando ver se a gente consegue estabelecer a ideia de que as cadeias produtivas, seja de carne, de algodão, do milho, enfim, na parte de grãos nós temos até um aproveitamento já mais consolidado. Mas os curtumes, por exemplo, praticamente desapareceram de Mato Grosso. A gente não vê, por exemplo, a ideia de que você tem o maior rebanho de gado do país
você tem uma produção que está sendo comercializada, que está sendo industrializada aqui, a carne in natura vendida para o mercado externo. Que você tenha também a indústria do couro por trás dela, no futuro, em algum momento, a indústria calçadista, enfim, que essa coisa venha se desdobrando num processo de agroindustrialização. Essa visão estratégica tem aí no IMAC como planejamento, ou vocês se ocupam especificamente com a carne in natura? Essa visão ela existe, mas para carne, né? Para couro a gente não tem esse mesmo tratamento. Realmente, no caso do couro, falta, né, a gente ter um melhor e maior processamento das peles e couros aqui no Brasil como um todo, né, e vender produtos acabados, finos, de qualidade, e não a peça crua ou levemente tratada. Mas o foco principal do IMAC seria na carne bovina, né, e aí as indústrias frigoríficas, boa parte delas que já são exportadoras, trabalham com marcas especiais ou com protocolos de qualidade especiais, e aí cabe ao IMAC fazer todo esse trabalho de comunicação, né, para mostrar que o Estado tem a capacidade de produzir um produto de extrema qualidade. Até então, né, o mercado importador, o mercado que compra a carne nossa, né, os países que compram o nosso produto, reconhecem a gente pelo mérito sanitário apenas, e não pelo mérito da produção de qualidade. E é isso que a gente tenta mudar, mais especificamente na carne bovina in natura. A China faz uma grande exposição agora, o Mato Grosso vai participar, está participando, o IMAC está levando carne mato-grossense para... Como é que é uma feira desse porte, um país que é um gigante no consumo de carne, como é que tipo de resultado vocês esperam alcançar levando a carne produzida aqui no estado? Bom, essa aí talvez seja a maior feira, né, da China, que acontece na China. Ela envolve diversos segmentos da economia chinesa, né, uma feira específica para exportadores, né, nós, no caso, que queremos exportar para a China. E para a gente funciona muito bem, porque é um momento que a gente vai ter de mostrar um pouco desse potencial nosso de produção de carne de qualidade. Então a gente está levando o MT Steak, que é o corte que foi criado aqui no estado de Mato Grosso, que tem todas as qualidades e atributos de uma carne que vem de um animal jovem, precoce, produzido numa fazenda sustentável. É um corte que se adequa muito bem à forma de consumo, né, do chinês. Então a ideia é a gente levar todas essas informações dos nossos projetos, dos programas que estão em execução, e também do MT Steak, que é esse corte, né, que tem todos esses valores agregados e que a gente acredita que pode fazer com que a China olhe para o estado de Mato Grosso de uma maneira um pouco diferenciada, dando um destaque maior para a nossa produção. Como é que surgiu essa coisa do MT Steak? Como é que surge essa ideia? Como é que ela se desenvolve e acaba se transformando aí num produto que é representativo dessa nossa carne? Bom, o MT Steak é um concurso, né, que nós desenvolvemos e executamos no segundo semestre do ano passado, né, e aí a gente teve a participação de churrasqueiros aqui do estado de Mato Grosso, né, o concurso específico do estado de Mato Grosso. Desse universo de 33 participantes, nós selecionamos 5 finalistas que foram para uma segunda fase, onde os seus cortes, né, as suas criações foram julgadas por 5 especialistas em carne. E aí a gente teve o grande vencedor, que é o Paulo Cruz, que criou o MT Steak, que é um músculo, um corte de carne que advém de um músculo do dianteiro do animal, da área da paleta. Então, assim, é um corte extremamente macio, saboroso, né, e que pode ser utilizado de forma muito heterogênea, né, assim, é um corte extremamente versátil. Ele pode ser utilizado tanto em grelha quanto em pratos risoto, por exemplo, parmegiana, enfim, existem várias formas de você utilizar esse corte. E é um corte que agrega o animal, porque você não estraga, né, digamos assim, nenhuma parte da carcaça que antes era aproveitada pelo mercado de outra forma. Essa coisa de corte, o mundo inteiro tem uma busca o tempo todo, né? Nós temos regiões do planeta que são especialistas em gado, em
em animais especiais que produzem uma carne muito diferenciada. Como a Coreia, por exemplo, tem essa coisa de ter um gado extremamente, uma carne extremamente bem produzida. Qual que é o diferencial da carne de Mato Grosso? A criação a pasto? Que tipo de alimentação que o gado tem que dá a ele um sabor diferenciado ou uma condição de qualidade que se destaca no mundo das carnes? Não, o que a gente pode dizer é que o sistema de produção aqui no estado de Mato Grosso, né, predominantemente a pasto, ele traz aí algumas qualidades, né? Quais seriam elas? Né? Uma maior quantidade de gordura de qualidade, né? Esse é um ponto importante quando a gente trata de animais produzidos a pasto. Você tem aí um produto de animais muito mais jovens e precoces do que há 10, 15 anos atrás. Houve um melhoramento genético muito grande, né, da raça Nelore, por exemplo, das raças zebuínas. O estado aqui também utiliza muito do cruzamento, né, cruzamento industrial. Então você tem aí raças europeias sendo cruzadas com animais zebuínos, o que dá aí um animal, um meio-sangue precoce, interessante, que pode ser utilizado para diversas marcas de carne. É claro que isso é utilizado também em diversas outras partes do Brasil. Entretanto, Mato Grosso tem como destaque a possibilidade de utilizar também os subprodutos da agricultura, né, na produção de animais, tanto em sistemas intensivos a pasto quanto em confinamento. Isso faz com que a gente termine animais muito mais jovens, né, e em quantidade em relação a outros estados brasileiros. Você falou uma coisa que eu acho extremamente relevante, Bruno, que é essa coisa de você ter a condição de produção diferenciada. Me veio uma curiosidade. 33 milhões de cabeças de gado, o maior produtor bovino do país, e tem se falado muito aqui na redução das pastagens, na utilização de áreas degradadas por pastagens para a agricultura, como uma forma de ampliar a produção agrícola. Isso fragiliza a produção de carne? Tende a diminuir o tamanho do rebanho nosso ou não? Não, muito pelo contrário. A gente tem hoje a possibilidade de fazer integração lavoura-pecuária. Isso é uma saída muito interessante para fazendas pecuárias de baixa produtividade, né? Isso pode fazer com que a gente tenha um incremento na produtividade de carne bovina por hectare, né, sendo produzido. Então, a agricultura ela tende a auxiliar muito a pecuária em níveis de produtividade. Então, a gente não encara, né, esse avanço da agricultura como um problema, muito pelo contrário, como uma solução para que a gente consiga uma pecuária muito mais produtiva do que a gente tinha, né, há 10, 15 anos atrás. Então, hoje o estado de Mato Grosso tem uma grande produção agrícola, avançou, obviamente, em cima de áreas de pastagens degradadas, fez com que os produtores investissem mais nas pastagens, melhorando a qualidade delas, e passou também a integrar a agricultura e pecuária, o que é muito bom, porque faz com que os índices produtivos de uma fazenda sejam bem melhores hoje do que no passado. Uma última questão nesse bloco, que me parece extremamente relevante, a gente já conversou um pouquinho lá no primeiro bloco, sobre a questão da sustentabilidade, do rastreamento. Como é que o nosso produtor hoje se comporta diante da exigência do mercado internacional e dos próprios grandes frigoríficos que adquirem a nossa carne em relação a essa questão? Quer dizer, a não ter o gado em áreas ilegalmente desmatadas, sofrendo queimadas do desmato ilegal, e que tenham um programa de sustentabilidade em suas áreas. De que maneira você e o IMAC encara isso? Sente que o produtor já percebe que esse é o caminho? O produtor já percebe que esse é o caminho. A gente tem hoje mais de 80% da nossa produção verificada, segundo critérios socioambientais. A identificação individual ela é uma realidade hoje para animais que são destinados à exportação União Europeia. Então, já existe uma consciência muito grande do produtor de que é necessário a gente trabalhar com a rastreabilidade. É claro que
A gente tem que avançar ainda em alguns pontos, em algumas regiões, especificamente aqui no estado, mas em geral a gente está num caminho muito promissor e muito avançado em relação a diversos outros países, né, que são também produtores de carne bovina. Então o produtor, ele percebeu, né, a urgência, a necessidade de trabalhar esse tema, mas é claro que a gente precisa de tempo para poder colocar isso de uma maneira mais harmônica e fazer com que, obviamente, a gente não tenha produtores saindo da atividade por falta de investimento. Bruno, quais seriam 2 ou 3 principais dificuldades para uma propriedade se adequar e ter um gado criado dentro dessas condições? E quais são as fortalezas desse processo aqui em Mato Grosso? Quer dizer, aqueles pontos que mais já estão resolvidos, né? Porque deve ter um elenco de medidas que precisam ser tomadas, né? Desde a questão de não ter trabalho escravo, de todo mundo ter empregado com carteira assinada direitinho, enfim, além da questão ambiental, né, tem essa questão social. O que você acha você deve ter essa informação, o que precisa avançar mais em Mato Grosso e o que já está no ponto bacana, no ponto correto? Bom, o que precisa avançar seria uma série de coisas, mas que a gente pode combinar tudo isso num único grupo de melhorias, que seria a insegurança jurídica. Hoje existe uma insegurança jurídica muito grande em relação a diversos temas que envolvem a agropecuária, na esfera ambiental, na esfera trabalhista, tributária, enfim. E isso traz, né, essa insegurança jurídica traz interpretações diversas e faz com que o produtor, ora esteja ok, ora esteja irregular. Então, esse é o ponto que precisa melhorar, né, e vai tempo para melhorar isso. O que a gente já está fazendo certo? O produtor tem uma gestão da propriedade extremamente eficiente, todos os processos produtivos são dominados com perfeição. Então, a gente tem tecnologia superior a diversos outros países que antes eram considerados os principais produtores. Então, tecnologia não é o problema. Mão de obra capacitada também não é um problema. Habilidade das indústrias frigoríficas em conseguir acessar mercado A, B ou C não é um problema também. Você tem aí as grandes indústrias, elas são multinacionais, elas entendem o mercado como um todo. Então, isso não é problema. Não existe problema técnico, sob o meu ponto de vista, dentro da fazenda, e não existe um problema comercial, sob o meu ponto de vista também, porque isso é uma área dominada. Existe sim um problema, que seria essa insegurança jurídica, no que diz respeito principalmente à parte ambiental, à parte trabalhista, né? E isso faz com que a gente avance pouco. Que outros países, além da China, dos países asiáticos, que são consumidores, que já são compradores da carne, Oriente Médio também, comprador de carne mato-grossense, como é que vocês avaliam o mercado que outros países podem dar um retorno importante para Mato Grosso e para o setor da pecuária? Bom, todos os mercados para que a gente vende carne bovina hoje podem dar retorno melhor do que eles dão, né? Hoje a gente vende commodity, então a gente tem o potencial de agregar qualidade às nossas vendas e isso fazer com que o valor pela tonelada aumente, né? Pela tonelada exportada pelo Brasil, pelo estado de Mato Grosso, aumente. Então você tem hoje Uruguai, Estados Unidos, Austrália vendendo a mais de 6, 7, 8 mil dólares a toneladas, enquanto o Brasil normalmente está vendendo 10, 15, 20% a menos, né? Então a gente consegue melhorar isso. Esse é um ponto. Segundo ponto, que eu acho importante, existem alguns mercados que a gente não acessa ainda, que a gente pode passar a acessar. 2 deles extremamente importantes, que é o Japão e a Coreia do Sul. Então são 2 mercados que a gente consegue acessar e eles exigem um produto de extrema qualidade. Então, para a gente estar habilitado para esses mercados, a gente tem que produzir aí uma carne bovina de melhor qualidade, em volume, para poder acessar esses 2 países. O que mais o IMAC promete aí para esses próximos... Tecnologia, você falou que nós temos tecnologia de ponta na criação de gado, na produção da carne, nos frigoríficos.
nessa cadeia que exporta a carne para outros países, nós temos uma tecnologia. Você já disse que os principais problemas estão ligados à questão da insegurança jurídica e uma certa teimosia também, né, Bruno? Vamos ser sinceros, de alguns produtores que insistem no desmatamento ilegal para formar pastagem nova. Enfim, isso é um problema que precisa ser vencido, superado de uma vez por todas, né? Mato Grosso tem muita área para ser explorada, que está degradada, que pode ser explorada no sentido de que não haja necessidade de incluir áreas de floresta, né? Ontem eu estava conversando aqui com um entrevistado e a gente falava sobre o plantio de soja em alta floresta. É algo um pouco fora daquilo que o mundo espera, né? E, ao mesmo tempo, que é importante, talvez, para o produtor lá, para essa região, do ponto de vista econômico, mas é também dentro da floresta. Quer dizer, então é um problema que afeta a nossa imagem. Você acha que há um nível de confiança? Eu já abordei essa questão de uma maneira transversal, mas essa consciência da questão ambiental em relação ao mercado internacional, é possível a gente afirmar que não, o Mato Grosso está, você falou que está no caminho certo, está nessa toada, mas assim, dá para a gente afirmar hoje que nós conseguimos virar essa chave, na Europa principalmente? Assim, a gente conseguiu virar. Quando a gente pensa nos produtores em si, aqui no estado, é bom deixar claro que assim, não existe o maior interessado em manter a natureza, em manter a árvore em pé, e manter os rios correndo, do que o produtor. Porque o que acontece? Ele é o único que depende da árvore, das árvores, do ecossistema, da fauna, da flora, enfim, para fazer sua produção. O produtor depende da chuva, o produtor depende do solo, o produtor depende do sol, depende da variação de temperatura. Então, assim, é um contrassenso a gente achar que o produtor quer desvastar, quer acabar com tudo. É claro que, assim, em como todos os segmentos da economia, existem pessoas boas e pessoas ruins, em todas as profissões. E essas pessoas ruins a gente tem que extirpar do negócio. Basicamente, é assim que funciona, né? Comando e controle para tirar esses poucos que acabam contaminando toda uma produção que é idônea. Então, a pecuária de corte, ela não tem culpa nesse processo de desmatamento. Ela é utilizada, né, por pessoas corruptas, por pessoas ruins, né, que acabam desmatando de forma irregular, de forma ilegal, né, sem a devida autorização do órgão ambiental. Então, isso a gente tem que fazer a devida separação. A União Europeia, ela tem uma política, né, de controle, de compra de produtos, enfim, e muitas vezes ela está muito ligada, observando o que algumas ONGs, né, têm publicado mundo afora. E muitas vezes essas publicações, elas acabam prejudicando muito o nosso negócio, porque elas olham um ponto específico e extrapolam, né, essa pequena quantidade de produtores, ou eu nem diria que são produtores, mas de pessoas que desmatam mesmo, que não são produtores, e transferem isso como se fosse algo para a pecuária como um todo. E a gente sabe que não é. Então, existe uma narrativa que prejudica muito, né, o Brasil, o estado de Mato Grosso, mas, por outro lado, né, essa narrativa ela acaba prejudicando a gente porque o setor ainda, de fato, se comunica muito mal. O setor ainda não consegue passar todas as informações corretas, né, de tudo aquilo que a gente está fazendo de bom. O fato, né, e os números eles estão aí para mostrar, que mais de 80% daquilo que se produz de gado de corte aqui no estado de Mato Grosso, inclusive considerando os animais desde o momento do nascimento até o abate, mais de 80% eles são produzidos, né, e a carne que se origina são de propriedades que cumpriram com todos os critérios socioambientais, que são fazendas legalmente estabelecidas, né, com nenhum problema socioambiental, né, e essa outra parcela de fazendas que a gente
que estão erradas, uma parte está errada por conta da insegurança jurídica, a gente precisa auxiliar essas propriedades a voltarem para o jogo, né? E o programa de reinserção que eu citei é uma das alternativas, e uma parcela muito pequena é uma parcela que não vai querer se corrigir. E essa daí é comando e controle, tem que tirar ele da produção, porque isso é que acaba prejudicando todo o nosso negócio. Sem dúvida nenhuma, essa prática da ilegalidade é uma situação que coloca em risco toda a expectativa que a gente tem, né, de desenvolver a nossa produção. A própria indústria nossa fica meio afetada, né? Quando você tem invasão de garimpo em terra indígena na região Amazônia, no Polo, quando você tem desmatamento ilegal, quando você tem queimada ilegal, isso se reflete duramente no mercado, não só de carne, mas de todos os produtos nossos, né? Quer dizer, é um exercício hercúleo de tentar reverter essa imagem o tempo todo, e não adianta só acusar as ONGs, né? É preciso combater esses que geram os fatos ilegais, né? Porque você vai, uma televisão vai lá, filma no meio da Amazônia um garimpo destruindo tudo, ou o desmatamento, o correntão passando, aquilo que era floresta virando pasto. Então, essas coisas de verdade afetam muito, né? Ainda bem que Mato Grosso tem uma enorme área de preservação, quer dizer, 62% do seu território, e ainda bem que há bons exemplos como o IMAC, no sentido de buscar qualificar melhor o nosso produtor, quer dizer, de ter essa condição. Eu queria falar um pouquinho também, a gente falou, eu queria falar do Observatório da Carne. Como é que ele funciona, que tipo de resultado ele traz? Eu não sei se isso está dentro do portal, se não está. Como é que é o Observatório da Carne? Como é que funciona para a transparência da promoção da carne que é produzida aqui em Mato Grosso? Sim, o Observatório é uma plataforma de informações, né, da cadeia produtiva. A gente concentra informações da produção, comércio, né, informações também sobre a qualidade do rebanho, né, que é produzido hoje aqui no estado de Mato Grosso, considerando os aspectos sanitários. Então, são essas as informações que a gente reúne. Todas essas informações são utilizadas para que a gente possa auxiliar, né, o Estado na formulação de políticas públicas e a iniciativa privada também na condução de parcerias com o produtor, por exemplo. No caso da iniciativa pública, né, criar políticas públicas que possam melhorar a cadeia produtiva. Então, o observatório ele vem, né, são mais de 50 bases de informações que, combinadas, geram alguns indicadores que são interessantes para a nossa atividade, a melhoria da nossa atividade. Essa relação com os frigoríficos exportadores, os frigoríficos que compram o nosso gado, que industrializam a nossa carne ou beneficiam, fazem os cortes e levam para o mercado internacional, nós temos uma base sólida de empresas importantes com esse... Porque às vezes a gente ouve falar de 1 ou 2 frigoríficos apenas. Será que a gente tem um leque de empresas de grande porte operando o comércio de carne para o exterior? Não, a gente hoje tem aproximadamente 37 indústrias aqui no estado de Mato Grosso, habilitadas a exportar para N países, né, mundo afora, de um total de mais de 70, né, indústrias que existem aqui no estado. É claro que nem todas são CIF, elas precisariam se tornar CIF para se tornarem exportadoras. Mas aí é um problema do governo federal, do Ministério da Agricultura e Pecuária, de ter o serviço de inspeção federal? Não necessariamente, né? Você tem indústrias que ainda não estão preparadas para conseguir essa habilitação internacional e elas precisam desse suporte técnico, esse auxílio para que elas possam fazer isso. É claro que a habilitação para os países, né, depende também desses países habilitarem indústria A, B ou C. Então, é algo que a gente pode melhorar bastante. Ter mais indústrias habilitadas, mais indústrias CIF, que podem vender para o Brasil todo e que podem vender para fora do Brasil, né? E isso pode abrir a possibilidade da gente negociar produtos de melhor qualidade a preços mais interessantes.
Bruno, eu queria dar os parabéns pelo trabalho do IMAC, desejar boa sorte. Nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 30 de outubro, agora no começo do mês, daqui mais uma semana, 10 dias, vocês vão viajar para a China, vão participar e vão ver se na volta a gente consegue falar um pouquinho desse resultado, né? De como é que foi a experiência na China, o que isso representou, e principalmente se o corte nosso, o corte vencedor, obteve sucesso, né, no gosto dos chineses. Então, muito obrigado, parabéns. Você tem 1 minuto aí para suas considerações finais e nós vamos encerrar. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com você e passando um pouco das informações que faz, né, da carne de Mato Grosso um dos melhores pratos aí que se tem para consumir no Brasil e no mundo. A nossa expectativa é que nos próximos anos a gente consiga ampliar a participação do estado de Mato Grosso no consumo nacional de carne bovina. Então a gente quer que cada vez mais no prato do brasileiro tenha carne de Mato Grosso, assim como cada vez mais no prato do chinês, do europeu, do norte-americano, tenha cada vez mais carne de Mato Grosso. Então, transformar esse estado numa potência de produção de carne bovina de qualidade e sustentável. Olha, eu vou precisar fazer mais uma pergunta para a gente encerrar. Como é que é essa disputa de Mato Grosso com o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é terra do churrasco, tem toda essa mística em torno da carne, de produção, mas é uma carne completamente diferente da nossa, ou a nossa é completamente diferente dessa carne do Rio Grande do Sul. Como é que é isso? Tem essa rivalidade aí ou não? Não, acho que não tem rivalidade não. Na verdade, boa parte do que é Mato Grosso foi construído pelos gaúchos, né? Então, a gente basicamente está, digamos assim, seguindo um pouco dos ensinamentos, né, que foram passados por esses que vieram aqui e colonizaram. Mas, é claro, né, lá no Rio Grande do Sul você tem uma base genética do gado bem diferente da nossa, né? Você tem muito mais animais de origem europeia, né, raças britânicas, do que nós. Nossa base é zebuína, né, gado branco, Nelore, Guzerai, por aí vai. Então o que a gente tem, né, para melhorar isso são os cruzamentos. Mas eu não vejo como uma rixa, digamos assim, uma competição saudável, né? Acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para carne gaúcha, tem espaço para carne de Mato Grosso, tem espaço para carne de São Paulo, para carne de Goiás, tem espaço para todo mundo, né? A gente, como um país, a gente consegue oferecer inúmeros graus de qualidade para uma diversidade muito grande de clientes que quer produtos distintos, né, vez ou outra. Então a gente consegue atender essa heterogeneidade que faz com que o Brasil seja tão rico comercialmente. Bruno, brigadíssimo. Nosso tempo, infelizmente, acabou e ficaram muitas perguntas ainda para serem feitas, mas no próximo papo a gente tenta avançar mais nas coisas sobre a carne. Um grande abraço, obrigado, e nós vamos ficando por aqui. Nossa República volta na próxima semana, às sextas-feiras, toda sexta-feira, né, 19h30, estreia um programa novo. E você acompanha também pelo site nossarepublica.com.br e pelo nosso canal lá no YouTube. Um grande abraço a todos.